Estamos começando mais um episódio do Fala Vencedor Podcast, é o episódio número 80 e hoje o nosso bate-papo é muito especial, é com a presidente do Instituto Sertões, Leonora Guedes, também CEO da plataforma multiesportiva, seria isso? Sertões, Seria isso mesmo. que incluem o Sertões Mountain Bike, MTB, né? E Isso. competição de mountain bike e o famoso Rally dos Sertões. Ô Leonora, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? É um prazer recebê-la, mesmo que à distância, online, né? Hoje a tecnologia nos propicia isso. É uma satisfação para a gente recebê-la aqui na bancada do nosso podcast, do Fala Vencedor Podcast. Eu que agradeço aí pelo convite, um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre a plataforma Sertões, nossas iniciativas, nossos projetos. São 3 eventos hoje na plataforma Sertões. O Rally dos Sertões é um dos mais conhecidos, já são 33 anos de Rally dos Sertões, e já fazem 5 anos a gente tem também provas de mountain bike e de kitesurf. E tem o Instituto, vamos falar primeiramente dessa plataforma multiesportiva que é o Sertões. Quando começou o famoso Rally dos Sertões? Bom, o famoso Rally dos Sertões, a primeira edição foi em 1993, né? Então a gente fez 30 anos em 2022, esse ano foi a 33ª edição, é o maior Rally das Américas, é um evento que tem hoje uma das premissas de promover o Brasil, porque a gente atravessa o Brasil, são quase 4.000 quilômetros de prova que acontece anualmente, nessa época, entre julho e agosto. E o evento vem crescendo, vem evoluindo, não só enquanto questão técnica de esporte. Hoje são 4 categorias atualmente: carro, moto, UTV e quadriciclo, sendo a categoria de UTV a que mais cresce, é uma tendência, acho que, mundial. E então a gente está indo para o ano que vem já na 34ª edição, a gente acabou de concluir a 33ª, que nos dá muito orgulho, porque além de toda essa plataforma esportiva, também é um evento que promove o Brasil. Sim. A gente fala que promove tesouros que nem o brasileiro conhece, e também tem ligados por onde a gente passa. O Rally dos Sertões, ele acontece no Brasil profundo, que a gente fala, né? Então é um evento que está fora do eixo Rio-São Paulo. Esse ano, por exemplo, a gente largou de Goiânia e a gente chegou na Praia do Francês, em Alagoas, passando pela Bahia, Bom Jesus da Lapa, Xique-Xique, Petrolina em Pernambuco, Januária, Unai em Minas Gerais. Então são cidades que recebem essa caravana. A gente está falando ali de mais ou menos 2.500 pessoas que se deslocam diariamente, são 8 etapas, ou seja, 8 dias de prova, e que ao final chega a quase 4.000 quilômetros. Então, com essa premissa, como eu falei, de além de ser o maior Rally das Américas, o segundo maior Rally do mundo, o Sertões também é uma plataforma de promoção do Brasil, o Brasil que dá certo, é uma agenda positiva do agro, do sertanejo, da nossa cultura, do nosso artesanato, e também com a missão de fazer a diferença por onde passa, levando caravanas com médicos voluntários para poder fazer atendimento com o pessoal que hoje está na fila do SUS, fazendo ações como atendimento médico, oftalmo pediátrico, e tudo isso porque a gente costuma falar que os Sertões hoje tem poeira com propósito. Não adianta a gente atravessar o Brasil, Só essa por caravana de atravessar, né? pessoas, e não fazer a diferença. Então, a gente tem muito orgulho, isso liderado pelo Instituto Sertões, e a cada ano que passa, a gente, com certeza, tenta, talvez, dar o protagonismo que tem o esporte também para o social e para o turismo. E lá na primeira edição, há 33 anos atrás, o Rally dos Sertões, ele teve quantos participantes? Você teria... Assim,
Não, na verdade, a primeira edição foi só de moto. Ah, Né? sim, Então, o sim. rally começou só com moto, e aí ele foi crescendo, né, teve categorias depois de carro, chegou a ter, durante bastante tempo, categoria de caminhão. Hoje não tem mais caminhão, acho que, né, até porque as nossas estradas também não são condizentes com isso, e a gente busca deixar as estradas conforme a gente encontrou. O caminhão por si só, acho que pelo peso do caminhão, com certeza ele já agride bastante. Então, acho que tiveram diferentes fases. Hoje o Rally conta aproximadamente com 330 participantes, né, dividido nessas categorias que eu te falei, e a gente tem uma limitação, porque o Rally dos Sertões, hoje, se eu quiser ter mais participantes, eu nem consigo, porque a prova tem que acontecer durante o dia. O que é esse durante o dia, considerando, né, o nosso período de inverno no Brasil? É de 7 da manhã às 5 da tarde, que é o horário que eu posso ter o nosso avião de resgate sobrevoando. Porque quando dá mais ou menos 5h20 da tarde, o helicóptero e o avião têm que pousar. E eu não posso ter uma prova com alto risco, como é um rally de velocidade, sem avião e helicóptero. Então, o que a gente chama de rabo da cobra, que são as últimas pessoas ali, né, a largarem, elas têm que terminar o trecho de especial, que é de prova valendo, até 5 da tarde. E como a largada é de 1 em 1, então eu tenho a primeira largada às 7 da manhã, mas com esse número de participantes que a gente tem atualmente, eu tenho até mais ou menos meio-dia e 20, meio-dia e meio, eu tenho veículos largando. Então, dependendo do trecho, eu não consigo estender com mais competidores, porque, como eu falei, a prova tem que terminar até 5h15, que é onde o horário que o helicóptero e o avião precisam pousar. Então, eu diria que o crescimento da prova, obviamente, houve em competidores, porque começou só com moto, e aí a primeira edição não chegou nem a 50 participantes, hoje são mais de 300. A gente está falando de mais ou menos 2.000, 2.500 pessoas hoje na Caravana dos Sertões, porque além, por trás de cada competidor, tem equipes enormes, equipes com chefes de cozinha, mecânicos, chefe de equipe, fisioterapeuta, pessoas que estão ali para produzir conteúdo, e isso tudo é uma caravana de mais ou menos 2.000, 2.500 pessoas que atravessam o Brasil acompanhando o rally. Junto com os competidores, né? Com os participantes, né? E Isso. agora, em relação aos participantes, né? Eles tendem a crescer? Como é que é essa demanda? Como é que é essa Então, perspectiva? como eu falei, eu não tenho limite de crescimento no rally. Ah, sim. Então, eu tenho um limite que eu posso ter de motos, de UTVs e de carros. E hoje esse limite já é bem estabelecido e praticamente todos os anos, a gente esgota as nossas vagas. Onde eu tenho poder de crescimento? Na categoria turismo, que é quem vai acompanhar o rally. A gente costuma falar que é quem quer se divertir e não quer competir. Aí eu consigo crescer, tanto que esse ano, em 2025, eu tive mais expedicionários de turismo, que são as pessoas que estão ali acompanhando a prova, que assistem a competição passar, e ao mesmo tempo também podem conhecer, né, atrativos que estão ao longo do roteiro, como cavernas, cachoeiras. E então, essa categoria turismo eu tenho margem de crescimento, e esse ano a gente teve mais expedicionário turístico do que competidores, pilotos e navegadores. E em relação ao itinerário, ele muda de ano a ano? Como é que é isso? Muda. Esse é um grande desafio. Primeiro que eu acho que cada ano que passa fica mais difícil fazer um rally de velocidade no Brasil. Além da gente... A gente tem algumas particularidades que são muito boas, outras que criam muita dificuldade. A gente vê hoje o Dakar, que acontece no deserto. A gente não acontece numa região de deserto no Brasil, e cada ano que passa, as regiões estão mais populosas, o que dificulta mais para a gente fazer uma operação, uma logística como um rally de velocidade, onde a gente tem que interditar as vias em que a prova vai acontecer. Muitas são estradas de servidão, e a gente tem uma equipe de mais de 100 pessoas que ficam ao longo desse trecho, interditando essas áreas por onde a prova vai passar, para garantir a máxima segurança possível. E o grande
também acho que o grande diferencial, obviamente, é cada ano ser um roteiro. Então, ao longo aí, né, de 33 edições, a gente já largou, já chegou no mesmo lugar, mas o roteiro sempre diferente. Então, eu posso fazer por 3 anos, vamos supor, largar de Belo Horizonte, né, aproveitar que a gente está em Minas, e chegar, por exemplo, em Natal. Eu posso fazer isso durante 3 anos, mas vai ter um ano que eu vou para a esquerda, o outro eu vou para a direita, o outro eu faço uma linha Sim. reta. Então, a gente está sempre variando esse roteiro, mas, como eu falei, não é uma equação simples, até porque, geralmente, os locais menos populosos são os que têm menos infraestrutura. E aí você Sim. imagina eu chegar com uma caravana de mais de 2.000 pessoas, em cidades que, às vezes, têm 2.000 pessoas, então Dobra não tem leito, praticamente, né, a população. dobra praticamente, então não tem leito suficiente, eu não tenho uma estrutura que a gente chama de parque de apoio, onde vão ficar, né, todas essas equipes, que muitas vezes a gente acaba indo ou para uma pista de um aeroporto da região, obviamente um aeroporto que não está sendo utilizado, ou a gente vai para um parque agropecuário e monta essa estrutura. São muitas carretas, as carretas que servem de apoio para essas equipes. A gente utiliza, em média, áreas de 70 mil metros quadrados para montar toda essa estrutura do Rally dos Sertões Olha só. diariamente. Então, não é uma equação simples, eu achar, porque quanto melhor o lugar, com certeza, para a prática de rally, menos populoso, menos infraestrutura. Então, a gente fica ali tentando achar um equilíbrio para que a prova seja desafiadora, mas que a gente também tenha um mínimo de estrutura para atender toda essa equipe. Trocando em miúdos, nos grandes centros existem né, grandes infraestruturas, né, melhores condições, mas Uhum. o nicho, a essência do rally está no interior. É isso. É uma Seria prova isso, off-road, é né? uma prova que, né, de poeira, eu falo, não é de lama, e a gente precisa disso. Então, e para também ter uma prova segura, obviamente, regiões que têm um mínimo de casas, de população mesmo. No Brasil, um dos locais talvez mais propício para isso é o Jalapão, e a gente, não todos os anos, mas com frequência a gente passa, a gente tem uma ótima relação com o Jalapão, mas não é todos os anos. E Nordeste acaba sendo também, acho que hoje, a região mais propícia para a gente poder fazer o rally. E em relação a esses participantes, essa, essa equipe, vamos dizer assim, ela é variável ou não? A cada ano A gente, existem novos participantes. a gente tem um percentual de novatos, de estreantes, né, que a gente fala, mas eu tenho muita gente ali que é, assim, um piloto ou um navegador fiel. Tem ali, esse ano, a Moara, por exemplo, foi a 25ª participação dela, é uma mulher de moto. A gente tem o Jean Azevedo, que de 33 edições ele já fez 30. Então, assim, eu tenho um percentual muito grande de competidores que tem pelo menos 10 participações nos Sertões. Olha só, Eu bacana. costumo falar que assim, é uma coisa meio impressionante, porque é um lugar que, de fato, tira a gente da zona de conforto. São ali, uma média são 8 etapas, então são 10 dias, praticamente, que você sai da sua rotina, que você provavelmente não vai dormir bem, você não vai comer bem. E eu não sei explicar, mas eu acho que é uma magia que todo mundo se apaixona e todo mundo quer ir todos os anos. É algo Mas, obviamente, desafiador, né? Desafiador e muitas. prazeroso ao mesmo tempo. Isso, e que você sai de lá diferente, você sai de lá transformado por alguma razão, né, por superação, eu acho que por se deparar também com outras realidades que muitos desses não estão acostumados, e você, ao mesmo tempo, também você se depara com um alto nível, porque apesar de ser uma competição, um alto nível de camaradagem, de companheirismo entre os competidores, e dali se formam amigos para uma vida. Então, acho que além de ter essa questão deles gostarem, obviamente, da aventura, da velocidade, tem essa questão de gostar de estar ali com amigos, porque no final acho que todo mundo que está ali, sem dúvida, fez amizades para a vida.
E a gente até costuma falar que os Sertões é uma grande família. E, por outro lado, respondendo a sua pergunta também, tem muito estreante, porque os Sertões também um objeto de desejo. E tem muita gente que passa a vida juntando dinheiro para poder participar dos Sertões. E todo ano a gente tem ali os estreantes que sonham com esse momento. E é muito bacana também, porque no fundo também a gente está ali realizando sonhos. Tem gente que tatua a marca Sertões, dado, acho que, o amor e a paixão pelo que o evento representa. Na verdade, virou uma marca famosa, né? Uma marca que todo mundo quer ter por perto, né? Assim, né? Pelo menos as pessoas que têm essa conexão com a natureza, com a velocidade, com o sertão, o interior, né? Essa coisa Sem toda. dúvida. Acho que tem vários atributos hoje na marca Sertões, que é isso, é de aventura, é brasilidade, ela é um lifestyle, e eu acho que tem muita gente que se identifica com isso e quer estar junto, seja, acho que correndo, navegando, ou seja, trabalhando ali até como um voluntário, ou como eu falei, um chefe de cozinha, ou alguém que está ali fotografando, ou está na equipe médica, as pessoas querem participar, porque acho que são poucas coisas hoje que tira a gente desse mundo que a gente vive ligado o tempo inteiro, né, em tecnologia. Ali você se desconecta, é como, eu sinto que eu fico todo ano, 10 anos, como se eu estivesse num universo paralelo. A gente fica sem saber até o que está acontecendo no mundo, porque a gente fica tão ali mergulhado e envolvido naquele mundo, vivendo aquilo 24 horas, é muito intenso, e aí, de repente, é como se eu saísse daquela bolha. E por trás de tudo isso tem algo mágico, tem algo puro. Você vive ali 10 dias onde as pessoas, por mais que estejam competindo, muitas estão ali porque querem chegar, estão ali num momento de se superar e não necessariamente vencer o outro. Então, sem dúvida, você sai dos Sertões ali com muitos aprendizados que você leva para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Baseado até nessa sua fala aí, eu acho que esse propósito do Rally dos Sertões em relação às novas tecnologias, ao viver conectado, né, que é imprescindível, é importante. A gente está gravando esse podcast online e tal, a tecnologia nos propicia, é importante, não tem como voltar, né, a gente retornar ao passado sem o digital, vamos dizer assim, mas de certa forma também transmite uma mensagem de que é importante estar desconectado, né? Existem outras formas de ser feliz desconectado, não é? Não, com certeza, assim, obviamente, como você falou, a tecnologia ela é importante e no nosso caso, na realidade ali da competição, ela é fundamental para a segurança. Então, sem dúvida, agora, né, na 33ª edição, vários avanços da competição em função da tecnologia, e somos super gratos a isso, mas sem dúvida tem esse outro lado da moeda que você está trazendo. E isso acontece para todo mundo. Hoje, obviamente, não todos, mas muitos carros da organização tem Starlink, porque eu, por exemplo, eu preciso estar conectada o tempo todo ali enquanto organizadora para saber se tem algum problema, às vezes alguma questão de interdição de alguma via ou de algum acidente. Então, assim, por um lado, eu estou 100% conectada, mas 100% conectada à prova. E não ao mundo, sabe, as coisas que estão acontecendo. Então, a tecnologia, nesse caso, ela vem para garantir a segurança da prova, e a gente usa ela para isso. E todo mundo que está ali está mergulhado, é algo que... Tem muita gente que fala que é quase que, obviamente, né, assim, é uma comparação bem, talvez, é uma comparação que não é simples, mas é como se fosse, para muitos, é um retiro espiritual. Olha que só, você está ali, mergulhado naquele mundo, se desconectando, e para essas pessoas, isso é uma forma de relaxar, é uma forma de desconectar. E então, sem dúvida, isso eu te falo que não só o Rally dos Sertões, mas o kite e a bike, primeiro porque exige como eu falei, um nível de concentração enorme para todo mundo que está ali.
para quem está, né, a trabalho, para quem está ali competindo, você tem que estar 100% presente. Hoje, acho que muitas pessoas buscam atividades que te levem para esse nível de conexão. E então, sem dúvida, tanto que acho que quase 90% hoje dos nossos atletas, e isso também para as 3 verticais, são amadores, não são atletas profissionais. São pessoas que tiram férias para ir para os sertões, são pessoas que saem de folga, às vezes, do trabalho para vir para o mountain bike ou para ir para o kitesurf. E aqui, esse é o momento deles de se conectarem. E hoje eu acho que as nossas competições, elas estão muito mais no mundo da saúde do que, de fato, em provas para você estar ranqueando, pontuando, e muito nessa linha de grandes competições. O link com a saúde faz muito mais sentido quando a gente fala a palavra sertões, Do que competir, né? do que competir. Agora, por trás de toda essa magia, de toda essa satisfação, desse prazer, dessa conexão, né, com a natureza, com o bem-estar, não é? Com o social, né, que você disse no comecinho do nosso bate-papo, tem uma infraestrutura grande, né? Na verdade, o Sertões hoje é uma empresa, né? Assim, Uhum. e que precisa de uma boa gestão. E você, como CEO do Sertões, como que essa conta fecha? Como é custear, né? Quem custeia isso tudo? Como é que funciona essa? Eu costumo falar que principalmente o Rally dos Sertões é uma operação de guerra, dado, né, a toda a complexidade de um evento, um esporte de velocidade, é um rally de velocidade, a gente tem que interditar vias, existe uma equipe de terra, existe uma equipe que sobrevoa a prova com avião, com helicóptero, a gente está falando no Rally dos Sertões de mais ou menos 350 pessoas de staff. No mountain bike, no kite, são mais ou menos 100 pessoas no staff. Todos os nossos eventos envolvem risco de morte, então isso com certeza traz uma complexidade muito maior de todos terem um alto nível de um plano de segurança para essas competições. E é fundamental a gente ter uma equipe que saiba, acho que da melhor forma, administrar tudo isso. Então, quando eu estou falando da equipe técnica, eu tenho uma equipe técnica muito qualificada, que entende de rally, ou que entende de mountain bike, ou que entende de kite. Quando eu falo de uma equipe de resgate médico, ela é preparada para resgatar em locais de alta complexidade, e também em locais que você não tem um hospital Einstein em 20 minutos. Você tem, às vezes, né, não são os melhores hospitais do Brasil, a gente mapeia sempre, né, os hospitais que estão ali num raio de acesso fácil da onde as provas estão acontecendo. A gente também tem equipes, porque, como eu falei, tem um aspecto de lifestyle, e muitos amadores têm, mas todos são também uma competição. Então, eu também preciso ter equipes e uma tecnologia para cronometragem com muita eficiência, com muita transparência, e hoje a gente tem ferramentas para isso nos 3 eventos. Equipe de conteúdo, porque as nossas provas, elas não acontecem em locais fechados, ou num autódromo, ou num ginásio, onde você tem ali uma transmissão ao vivo, porque você está num circuito, ou você tem uma arquibancada. Então, eu preciso de uma equipe de conteúdo muito capacitada e muito competente para cobrir provas com essa logística e com itinerância, como acontece. Então, eu tenho que ter um cara muito bom, por exemplo, de drone racing, e essas pessoas, elas têm que estar muito dispostas a abrirem mão de qualquer conforto, porque, de fato, você vai para lugares que você não tem o melhor hotel, que você não tem, às vezes, a melhor comida, e você tem que se dedicar como se você tivesse ali no seu alto nível de preparo físico e mental. E isso exige mais ainda das pessoas. Então, se eu não tiver uma equipe
que tem, acho que não só qualificações técnicas, mas qualificações e eu acho que esses atributos do ponto de vista comportamental, essa prova não ficaria de pé. Então, sem dúvida, a equipe que hoje, acho que está não só no Rally dos Sertões, como no mountain bike, no kite, faz total diferença para que essas provas fiquem de pé, para que a gente garanta a segurança do nosso atleta, e que, inclusive, esse é um dos principais atributos também da marca Sertões. Tem muitas pessoas que vêm com os olhos fechados para as nossas provas, porque fala, poxa, não, Sertões é sinônimo de segurança, de qualidade técnica, a gente investe muito em sinalização de todas as nossas provas, em tecnologia, e isso, sem dúvida, é um valor fundamental em provas de aventura como as nossas. Então, acho que eu estou sempre olhando para isso, para ter um time qualificado nas suas respectivas áreas, porque não permite amadorismo nos eventos que a gente faz, não permite, de altíssima complexidade, de altíssimo risco todos os eventos. E essa sua equipe, que traz toda essa infraestrutura, ela é a mesma, assim, a cada ano, ou também pode variar, assim, um integrante novo? Não, eu tenho uma equipe fixa que fica comigo o ano inteiro e trabalha em todos os eventos, óbvio, com exceção à parte técnica. Então, eu tenho uma equipe exclusiva técnica para rally, uma exclusiva técnica de bike, uma exclusiva técnica de kite, porque é muito especialista. Mas quando eu estou falando de conteúdo, de produção, comercial, atendimento ao competidor, aí é a mesma equipe que atende todos os nossos eventos. E em cada um desses eventos, eu tenho um time que trabalha por evento, por projeto, por produto. Tenho hoje fornecedores que me atendem em todos os eventos, como é o caso da equipe médica que a gente contrata, até porque eles se tornaram especialistas em resgate médico em eventos esportivos, investiram muito nisso ao longo dos anos, e por isso eles nos atendem em todos os eventos. Eu tenho uma equipe de cronometragem também que me atende em todos os eventos. Então, alguns profissionais que a gente foi, acho que, formando e trabalhando ao longo dos anos, eles acabam nos atendendo em todos os nossos eventos. Outros acabam sendo muito pontual e, às vezes, regional, porque eu acho que isso é importante. O Sertões também é sobre isso. É sobre a gente investir na economia local e contratar mão de obra local. Então, eventualmente, eu tenho mão de obra local que a gente investe, a gente acaba meio que adotando. Então, eu tenho uma equipe de conteúdo que eu contratei quando o Sertões, em 2021, largou do Rio Grande do Norte. E a gente contratou essa equipe de lá, de Natal. Bacana. E desde então, todo ano eu contrato eles. Então, mesmo o rally largando de Foz do Iguaçu, ou largando de Goiânia, ou largando de Pernambuco, eu contrato essa equipe do Rio Grande do Norte todo ano. E assim como eles, eu tenho outros casos. Eu tenho um fornecedor meu, que ele é do Mato Grosso do Sul, e a gente se conheceu ali em 2019, e desde então, todo ano, ele também trabalha com a gente, independente dele ser do Mato Grosso do Sul, a gente contrata ele. E isso é muito bacana também, porque eu acho que não só quando você está movimentando a economia local, contratando a mão de obra, mas também da gente ter essa riqueza de profissionais e de culturas trabalhando em prol dos sertões. O Sertões, então, ele tem um objetivo de valorizar cada lugar por onde ele passa, né? A cada Isso. ano, né? A gente faz isso com Registrando, valorizando. A gente faz isso com muito orgulho. Eu acho que se tem alguém que conhece bem esse Brasil, é o Sertões. O Rally, ele está muito, acho que nesse Brasil profundo que a gente fala, apesar de já ter, a gente já esteve, né, como cidade anfitriã, falando. Cidade anfitriã é quando a gente já dormiu em mais de 150 cidades do Brasil, fora as cidades que a gente passa, então os números são gigantescos. A mountain bike, ela está sempre ligada a destinos com uma natureza muito rica, muitas vezes destinos próximos a parques nacionais ou parques estaduais. O caso aqui da prova de Ibitipoca, que vai começar amanhã, é ao lado do Parque Estadual de Ibitipoca, então são áreas que têm uma questão ambiental muito forte, e por isso a bike e não um rally, né, nem não a moto, não o carro.
e o kite, que é no nosso litoral. Então, a gente acaba, de alguma forma, cobrindo um pouco o Brasil, né, um país continental, com as nossas verticais, com o esporte, mostrando, eu acho que o que tem de, como eu falei, o que tem de melhor, sendo uma agenda positiva e valorizando, né, os nossos atrativos, os nossos tesouros, um Brasil que nem o brasileiro conhece. E a gente faz isso com maior orgulho. Geralmente a realização do Rally dos Sertões, ela acontece, o Rally dos Sertões acontece em qual período do ano? Ele sempre está ali entre julho e agosto. Julho e agosto, né? Principalmente agosto. Esse ano foi em julho, o ano que vem vai ser em agosto, de 22 a 30 de agosto de 26. Primeiro porque é uma época que deveria não chover, né? Hoje em dia é difícil com essas mudanças climáticas, É verdade. mas, como eu falei, o rally é um rally de poeira, não é de lama, então é importante que não tenha chuva, então por isso em agosto. É um período também relativamente de baixa temporada, isso é importante para os destinos, porque, como eu falei, tem muitos destinos que a gente acessa que não tem grande infraestrutura hoteleira e por isso é importante. A gente também ajuda a movimentar a economia desses destinos fora de alta temporada. E também em agosto, porque, por exemplo, a Olimpíada, Copa do Mundo sempre é em julho, né? Então, de 2 em 2 anos tem ou Olimpíada, ou Copa do Mundo, e por isso que agosto é o nosso mês tradicional. Muito bem. Acho que a gente falou quase tudo, né? Dos Sertões, do Rally dos Sertões, né? Isso. Você já deu uma deixa aí. Próxima quinta-feira, né? Desta semana, começa o Isso. Sertões MTB, De Ibitipoca, é a de quarta Beachport, edição. quarta É, edição. a gente fez durante 3 anos a maior prova de e-bike do mundo. A e-bike é uma bicicleta assistida, então a pessoa tem que pedalar, mas a bicicleta, com certeza, ela te ajuda, porque ela tem um motor, e ela acaba sendo, de alguma forma, mais inclusiva. Por quê? Porque você não precisa ser aquele atleta que treina todos os dias para participar de uma prova dessa, que tem ali uma quilometragem de quase 50 quilômetros por dia, uma altimetria ali entre 1.500 e 2.000 metros. Então, a e-bike, ela acaba permitindo que, mesmo você sendo, entre aspas, um atleta de final de semana, você consiga participar de uma prova como essa. E conhecer destinos também que são maravilhosos, que às vezes você também não consegue acessar, que é o caso aqui, que a prova acontece dentro de uma reserva privada. Se você não for hóspede dessa reserva privada, você não pode entrar lá para pedalar, mas você pode entrar lá para pedalar participando do Sertões Mountain Bike. Então é a quarta Sim. edição, agora quinta, sexta e sábado, onde a gente também no sábado faz o encerramento do Sertões MTB Cup, que foram 3 etapas esse ano: Campos do Jordão, Nova Lima e agora Ibitipoca. Agora, Ibitipoca é um lugar mágico, né? Não foi escolhido por acaso, né? Tem toda essa Não foi conexão, escolhido. né? Tem. Natureza, esporte, bem-estar. Isso, Brasil, um destino muito conhecido pelos mineiros e pelos cariocas, mas não pelos paulistas ou, né, por outras pessoas. E o que a gente escuta falar muito, e não só com a mountain bike, é assim: poxa, se não fosse os Sertões, eu não conheceria Ibitipoca. Olha E só. é muito legal isso, ajudar o Brasil a se promover, ajudar a revelar destinos e tesouros. E Ibitipoca, sem dúvida, é um tesouro. O Parque Estadual é maravilhoso de Ibitipoca, essa reserva privada é única, é aquele destino que você fala que orgulho que isso é no Brasil. E para a gente faz muito sentido pedalar num lugar que você tem uma natureza assim exuberante, uma hospitalidade do mineiro que também é ímpar, e com esporte que é isso, que eu acho que te ajuda a se reconectar com você mesmo, com a natureza, e ao mesmo tempo tá ali envolto de uma tribo que faz muito sentido, que é o ciclista. É muito interessante trazer essas pessoas que praticam o ciclismo, né, para a região de Ibitipoca. Até dados lá do Parque Estadual de Ibitipoca, eles nos dizem que, na verdade, os grandes frequentadores do arraial ali, do parque, né, são pessoas dos estados de Minas e do Rio de Janeiro, né? E é importante outros estados, como você disse, São Paulo, e acredito que de outras localidades, outros estados também, através do MTB Sertões MTB, né? Dessa competição de mountain bike,
conheçam esse lugar fabuloso que é Ibitipoca, né? Sem dúvida. E eu costumo falar que o atleta dos sertões acaba sendo um turista que é o sonho de consumo de quase todo destino, porque eu acho que, primeiro, que o turista ligado ao esporte é um turista muito consciente do ponto de vista ambiental, que é o que os destinos acho que buscam hoje também. O nosso cliente hoje ele tem um perfil também de ser um atleta com alto poder aquisitivo, não só pelo valor que hoje custa uma mountain bike, acho que pelo valor das inscrições. Então, esse turista vem, ele gasta, ele fica em hotel, ele vai em bons restaurantes, ele consome, ele abastece o carro dele, e isso tudo movimenta e impacta A bastante as economia, né? regiões por onde os sertões acontecem. Então, quinta-feira começa então a etapa Ibitipoca, dos Isso, Sertões MTB, né? Aí isso. aí tem quinta, sexta, sábado e domingo. Não, sábado, Sábado, quinta, sexta e encerra. sábado, são 3 dias de prova, e no sábado, já à noite, tem a premiação. A gente premia a etapa de Ibitipoca e a gente premia também o campeonato. Ah, sim. Parece que tem um show também programado, né? Isso, tem um show para encerrar, acho que os Sertões também busca ter, eu acho que, um ambiente para a família, e a gente também vai ter lá uma pista kids para receber a família, e também acho que é entretenimento, é um momento também da gente, eu acho que celebrar, e a gente tem motivos para isso, por estar terminando o campeonato. Então, a gente vai terminar com um show do Wilson Sideral. Esse show, ele não é só para o competidor. Então, os amigos dos competidores ou quem for da região estiver interessado, podem ir no show, tem que adquirir ali o ingresso. Mas, com certeza, é um momento, acho que, para a gente comemorar o encerramento do Sertões MTB Cup e também já começar a programar para o Sertões Cup de 2026. Em relação a esse planejamento, né? Ele já terminou um evento, o planejamento já se inicia, né? Já, muitas vezes até antes. Até antes, né? Antes do Rally dos Sertões terminar esse ano, que terminou em Alagoas, a gente já estava pensando em 2026. E agora eu estou tentando, de fato, ver se eu consigo concluir o planejamento do roteiro de 26, para já também começar a criar até 2027, porque é quase uma operação ali, igual uma Olimpíada, igual um carnaval, que você termina uma edição e você já está organizando a outra. A magnitude, a complexidade dos sertões, ela exige isso. Então, eu estou aqui a mil, já pensando no nosso roteiro, na edição de 26, doida para poder, eu acho que, consolidar, né, definir esse roteiro para poder, então, lançar, enfim, e começar já a colocar de pé a 34ª edição do Rally dos Sertões. Muito bem. Ô, Leonora, a gente já está chegando ao finalzinho. Passa rápido.